Tudo bem, meu amigo Roberto? Como é que você vai? Tudo, Tranquilo? tudo ótimo, Pablo. E Consegue me contigo? ouvir bem? Perfeitamente. Você? Excelente, tranquilo, tá ótimo. Que bom. Como é que tá o clima por aí? Olha, hoje fez bastante calor, a gente está no extremo norte, né? Então você É, sabe que aqui a coisa ou é quente ou chove. Então, é. aqui, Aqui choveu bastante. Aqui choveu bastante. Teve inclusive um tornado pois ontem, é, né? de vez em E quando tá causou tendo bastante fenômenos estragos, né? aí nesse Então, período. meu amigo Pablo, eu estava contando um pouco para as pessoas que estão acompanhando essa live que a gente vai falar de genética forense, que ele é um assunto, acredito que muito interessante. Você é o cara que vai falar sobre isso. Mas antes disso, eu gostaria que você se apresentasse, contasse para a gente quem é o Pablo Francês. Primeiramente, queria agradecer o convite. Para mim é uma honra participar aqui de uma live com você, Roberto, uma pessoa que eu admiro muito como profissional na perícia. E eu sou perito criminal, né, há 18 anos, sou biólogo, sou de Belém do Pará, né, já moro aqui no estado do Amapá já tem 18 anos e atuo como perito oficial desde esse período. Eu trabalhei inicialmente em local de crime, depois fazendo perícia generalista também, até que em 2008 nós inauguramos nosso laboratório de DNA com apoio da Senasp, e desde então eu tenho trabalhado nesse laboratório, implantando as rotinas e também, mais recentemente, o banco de DNA criminal, que tem participado efetivamente desse importante projeto aí do banco de DNA. Tenho mestrado e doutorado nessa área da genética. Aham. Legal, Pablo. Você falou, né, que você atua como perito criminal já há muito tempo, e eu falei no início da live que tem muita gente que está nos acompanhando, né, que está querendo entrar nessa área, nessa carreira de perito criminal. Eu sempre digo que tanto entrar quanto depois permanecer ali não é uma tarefa fácil. Então, eu queria te perguntar, como é que entrar na carreira? O que o profissional precisa saber para poder passar esse concurso? Como ele precisa se preparar para isso? E depois a gente vai falando um pouco da carreira de perito criminal. É. Bem, Roberto, quando eu entrei, ainda não estava essa febre, né, do efeito CSI. Eu ingressei assim um pouco por acaso, não era a minha expectativa ser perito criminal. Eu tinha interesse de fazer concurso para a universidade, ser professor, pesquisador, enfim. E acabou aparecendo a oportunidade. Hoje eu me identifico muito, né, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E realmente, nos últimos anos, tem ficado cada vez mais concorrido. Então, esse é um primeiro desafio, é vencer a concorrência. Então, o que eu sugiro é que o aluno ele busque um curso de graduação, se ele ainda vai fazer a graduação, um curso de graduação que tenha mais demanda para a carreira pericial, que tenha mais concurso. Então, tem alguns cursos, tanto na área de exatas quanto na área de biológicas, né, que tem maior demanda, como, por exemplo, farmácia na biológica, biologia, biomedicina. Você tem também na área das engenharias, odontologia, enfim, tem algum contabilidade, né, para lembrar de uma outra área que tem muita demanda, enfim, cada carreira tem determinada quantidade de demanda. Então, se você quer fazer, está pensando em fazer uma graduação, dê uma pesquisada em relação a isso. Qual é os cursos que tem mais concurso, né? Tem mais vaga em concurso. Segundo ponto é você se preparar para a prova. E aí, na preparação para a prova, uma das coisas que conta na maior parte dos estados é titulação. Se você tem uma titulação válida, você vai ganhar um pontinho a mais, seja numa especialização, no mestrado, no doutorado. Isso vai contar pontos para você. Muitos concursos exigem prova física também. Então, é importante esse preparo se você for fazer um concurso em um local que precise da prova física e estudar para a prova, e aí você vai ter tanto a questão da própria formação, nível de especialização, alguns cursos fornecem aí subsídios, e cursinhos preparatórios, e você tem que estudar mesmo por conta própria, sendo que nos últimos anos mudou muito também esse aspecto da prova. Ela se volta cada vez mais para o conteúdo realmente da área pericial. Antigamente eram as áreas básicas. Você tinha que estudar biologia, tinha que estudar física.
Agora não, você estuda realmente medicina legal, você estuda genética forense, estuda criminalística, então é isso que tem caído nas provas. E são várias fases para poder passar, digamos, esse concurso público? Sim, normalmente, na maioria dos estados, você tem uma primeira fase que é a prova, realmente. Geralmente a prova é objetiva. Na sequência, você tem outras avaliações, como, por exemplo, a titulação, prova física, exame médico, os exames médicos, e também em alguns estados tem a parte de exame psicológico, né? Um teste psicológico também. Então, isso varia muito de estado para estado. Tem que avaliar pelo edital. Recomendo para os colegas avaliarem os editais passados para o estado que ele busca e verificar, inclusive, as questões que caíram, tá, pessoal? Muito importante você pegar as questões que caíram nos últimos concursos naquela banca. Porque eu vou falar para vocês, eu participei de um preparatório para médico legista e a gente trabalhou pesado as questões passadas e elas acabam se repetindo. Muda um pouquinho a roupagem da questão, mas a essência é muito parecida na traumatologia, na tanatologia, acaba se repetindo. Então, é muito eficiente você estudar questões anteriores, concursos anteriores. Você tem ideia se ali no teu estado houve algum chamamento, algum edital, alguma coisa para esse ano? Ou Não, não não tem tem previsão? previsão. Para cá não tem previsão. Para o estado do Pará tem uma indicação de concurso que já vem diante da pandemia. Aí, por conta da pandemia, talvez tenha tido um atraso, mas eu acredito que para o ano que vem devem retomar essa conversação aí para o estado do Pará. Quantos peritos criminais são ali no teu estado, ali no No laboratório onde você estado, está? nós temos ao todo cerca de 70 peritos criminais. É um estado com uma população de 800 mil habitantes. Então, ele tem uma relação perito-habitante que não é das piores do Brasil, né? Tem estados Aham, que é até pior, pelo tamanho da aham. população. Pablo, por exemplo, quantas perícias você recebe, por exemplo, ou por dia ou por semana? Qual que é o volume de trabalho de vocês? Certo? Como eu atualmente estou no laboratório de DNA, a nossa demanda no DNA ela não é a mesma por exemplo, da criminalística, de local de crime. Porém, nós temos uma demanda que não é propriamente um laudo, não vai ser emitido um laudo, que é o banco de DNA. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, eu pego aí cerca de 10 ofícios por mês, 10 a 15 ofícios por mês. Só que eu tenho feito uma quantidade muito maior de amostras para botar no banco de DNA. Então, eu cheguei a fazer 400, 500 perfis de condenados para colocar no banco no mês. Ah, 300, 400. Agora a gente está com o desafio de incluir no banco os perfis de crimes sexuais. aham. Então, a nossa meta são 1.000 perfis de crimes sexuais que nós vamos colocar no banco. Casos de estupro que resultam em material positivo para sêmen, esse material é processado e esse perfil colocado no banco. Isso não gera um laudo, mas é uma produção importante também. Importante. Conta um pouquinho, Pablo, o que é esse banco de DNA, porque acredito que muitas pessoas não sabem, talvez muitas pessoas ouviram falar, porque uma coisa que hoje em dia no Brasil está se falando muito do banco E, de DNA, eu acredito que também isso seja uma coisa muito interessante e vai ser, está sendo, digamos, uma aporte muito interessante para a justiça e para o trabalho do perito. Por favor. pois não. Roberto, o banco de DNA, ele basicamente ele se baseia num software. É um software que é o Code. Todo Uhum. mundo que já assistiu aí CSI ou outras séries, outros filmes, já devem ter visto. Você coloca um perfil, ele vai fazer uma busca, assim como você tem o banco de digitais, ele é basicamente um software que compara números. E os perfis genéticos, eles se baseiam basicamente em um conjunto de números, como se fosse um código de barras, tá certo? Esse banco brasileiro, que é baseado nesse software, ele é composto, na verdade, por 4 bancos. Nós temos um banco de condenados, suspeitos, pessoas relacionadas com crimes, e nós temos um banco de vestígios. Esses dois bancos se cruzam, ficam buscando semelhança, similaridade. E nós temos outros 2 bancos aí embutidos nesse projeto, que são os cadáveres desconhecidos, pessoas desaparecidas e os familiares dessas pessoas.
E aí é um outro banco à parte que confronta pessoas desaparecidas com seus familiares ou cadáveres desconhecidos. Então, esses bancos eles se cruzam automaticamente em nível nacional. Ah, Bom, então, só para citar um exemplo, nós tivemos um assalto a banco aqui no Banco do Brasil, numa cidadezinha aqui do lado de Macapá, e o cidadão largou uma bituca de cigarro lá na cena de crime. Foi feito DNA e colocado no banco. Isso foi em 2014, mais ou menos. Em 2019, houve um assalto à Caixa Econômica Federal no Paraná. O cidadão jogou uma bituca de cigarro também na cena do crime e era o mesmo perfil genético desse cara que cometeu esse assalto aqui. Quer dizer, nós fizemos um link entre estados extremamente distantes, né, e é o mesmo perfil genético. Só para imaginar mais ou menos como é que funciona aí. legal. E como é que se extrai o perfil genético, assim, de maneira simples? Certo. Então, assim, a gente tem que acrescentar esse perfil, que é um conjunto de números, e nós temos aí, Roberto, 5 etapas nesse processo de obtenção do perfil genético. Eu costumo chamar a primeira etapa, que na verdade ela não é uma etapa no laboratório, mas ela é fundamental, porque ela depende do perito do local do crime ou do perito médico-legista, que é a obtenção da amostra. E essa é uma etapa crucial. Se você não tem os devidos cuidados, de biossegurança, você pode contaminar essa amostra. Então, essa etapa inicial, ela é fundamental, a questão da coleta, da cadeia de custódia, o que você já deve ter discutido aí com outros colegas em outras lives. A partir do momento que essa amostra ela entra no laboratório, nós fazemos uma triagem para verificar se aquilo é sangue, se é sêmen. Isso também é uma etapa, né? Uma triagem. E aí vem as etapas do DNA mesmo, que é a extração do DNA, onde nós utilizamos produtos químicos para romper a célula e liberar esse DNA que está na célula. Depois nós fazemos a quantificação, que é para ver quanto de DNA que tem na amostra. Fazemos uma etapa chamada de PCR, que é para você delimitar que regiões do DNA você vai trabalhar. Nós não usamos o DNA inteiro do ser do indivíduo. Nós usamos alguns pedaços onde tem diferenças. E por último, você faz a etapa da identificação do perfil genético, que é chamado de eletroforese capilar. Nós usamos o sequenciador. Então, são termos complexos, mas basicamente essa etapa final ela é para te dar um conjunto de números que você vai colocar no banco. Simplificadamente, Roberto, coleta, processamento, que vai da extração até a análise do perfil, e aí você vai inserir isso aí no banco de dados ou comparar com o suspeito. Ah. Você sabe se todos os estados hoje em dia têm laboratórios preparados para fazer essa coleta e todo esse processamento? Excelente, Roberto. Até pouco tempo atrás, até esse último governo, ainda tinha alguns estados que ainda precisavam de laboratório, como, por exemplo, Roraima, ainda estava faltando o laboratório, Tocantins ainda não estava funcionando, tinha Sergipe, se eu não me engano, lá no Nordeste. Eram poucos estados que faltavam, 4 ou 5 estados. E atualmente, nessa última gestão, esses estados foram equipados e eles já estão em fase de implantação e alguns já estão funcionando. Então, praticamente hoje, todos os estados brasileiros já têm laboratório de DNA criminal. Ah, legal. Isso é super interessante. Agora vamos voltar para o início, digamos, porque a gente começou falando de banco de DNA, né? Aproveitando ali o gancho para também não deixar fugir várias informações que são interessantes, mas gostaria de começar, digamos, com uma pergunta bem básica, né? Depois as pessoas podem, inclusive, perguntar, que eu vou passar para ti a pergunta. O que é a genética forense, Paulo? Olha, a genética forense, ela é uma das áreas da biologia forense que ela utiliza a molécula do DNA, que é uma molécula única, né? Cada pessoa tem uma característica diferente, nível do seu DNA, com exceção, teoricamente, dos gêmeos univitelinos, que tem uma similaridade muito grande. Todos os outros indivíduos eles têm diferenças. Então, você utiliza dessas diferenças que existem no DNA para você fazer a identificação humana, seja em casos de paternidade criminal, seja em casos de identificação de cadáver, seja em amostras de local de crime, que a gente vai fazer um link, por exemplo, entre o DNA que está na arma do crime e o DNA do suspeito, o DNA que está na arma do crime e o DNA da vítima.
Então, basicamente, o DNA e a genética forense, ela funciona como um método de identificação humana, que é muito preciso, né, muito sensível, e que você consegue obter a partir de uma diversidade de células. Diferentemente da digital, que são em algumas circunstâncias que ela vai ficar, o DNA, se você encostar, né, a boca num copo, se você largar uma bituca de cigarro, se você manusear um objeto, usar um chapéu, um boné, por exemplo, você vai deixar o seu DNA ali. E é possível de ser obtido esse perfil e passível de comparação. Então, a genética forense ela trata disso, identificação humana. E também, né, ampliando um pouquinho mais o horizonte, nós temos aí a identificação animal também, em algumas circunstâncias, como, por exemplo, a identificação de pele animal, de carne, caça, nessa área perícia ambiental, né, pode-se fazer DNA. Você tem também a microbiologia relacionada com a genética, em caso de bioterrorismo, você pode fazer um exame de DNA também. E a parte de DNA vegetal, né, que também você pode identificar madeira, identificar substâncias entorpecentes a partir do DNA. Então, são algumas das áreas que pode se aplicar a genética forense. Legal. Você falou uma coisa interessante ali e eu fiquei pensando. Você disse que gêmeos univitelinos têm DNA semelhante, não idêntico. É isso? Não, Roberto, recentemente eles identificaram que existem mutações, pequenas mutações ao longo da sequência do genoma dos gêmeos idênticos e que elas divergem, são mutações somáticas que o indivíduo adquire ao longo da vida, né? Ou da vida intrauterina até. Então, tem pequenas diferenças que não são ainda detectáveis pela tecnologia que nós usamos na perícia. Então, do ponto de vista da perícia, eles são gêmeos idênticos. A gente não consegue distinguir do outro. Mas na ciência já existe possibilidade de fazer uma distinção. Ainda não é aplicado na perícia essas técnicas. Legal, legal. Pablo, e é comum, digamos, hoje em dia, durante uma investigação criminal, solicitar e pedir justamente esse tipo de perícias que não seja caso de crime sexual, por exemplo. É bem comum, Roberto, tanto a parte do crime sexual, mas, por exemplo, quais são as nossas maiores demandas? De fato, o crime sexual é uma das maiores que chega para o DNA. Mas nós temos também troca na maternidade, nós já tivemos casos, Sim, bebês, aí você vai fazer uma paternidade criminal. Paternidade criminal mesmo, que é quando a menina engravida, mesmo que seja consensual, mas se ela for menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, tudo. Então você faz também um DNA. Nós temos aí a identificação dos cadáveres, feto, chega também para comparar com a mãe, e também local de crime. Temos uma importante demanda de vestígios. Às vezes o criminoso invade o local, ele se fere, fica sangue dele, ou ele larga algum objeto, né, ou ele manuseia algum objeto. Então, é possível você obter esse perfil, fazer o confronto direto, que é o que nós chamamos caso fechado, quando eu tenho vestígio e tenho suspeito. Isso é chamado caso fechado. Quando eu não tenho suspeito, ele é um caso aberto, né? Também chamado de um caso cold. Né? Ele é um caso indicativo de você acrescentar aquele perfil no banco do DNA para avaliar futuramente possíveis confrontos interestaduais. Né? Então, basicamente seria isso. Nesse último tempo, eu me deparei com alguns casos justamente aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, envolvendo justamente o uso de DNA, o uso da perícia genética, que não é a minha área. E um dos casos era justamente de crime sexual e outro era completamente diferente. Então, eu sempre, digamos, associei um pouco mais essa área, digamos, para os crimes sexuais, mas agora eu estou vendo também que está sendo usada para outros tipos de crime que eu acho fantástico. Por isso eu perguntei, digamos, se era comum essa demanda para outro tipo de perícia que não seja o de crime sexual. Poderia dar um exemplo de como a genética forense é usada numa investigação de crime sexual, por exemplo? Certo. Muitas das vezes, ou o criminoso ele deixa algum vestígio na cena do crime, ele comete o estupro e larga um preservativo, larga algum objeto, mas é muito mais comum que a vítima ela chegue na polícia técnica
ela faz um exame com o médico legista, o exame de sexologia forense. O médico legista ele coleta o material, secreção vaginal, pode material anal, qualquer outro material que possivelmente tenha células masculinas. Esse material é encaminhado para o laboratório. Uma vez no laboratório, a gente avalia se tem realmente espermatozoide ali. Tem uma método de lâmina, onde você visualiza o espermatozoide no microscópio, ou tem também o PSA, que é uma técnica que avalia o antígeno prostático específico. Tá? Nesse ponto, é só importante destacar que nem sempre a gente consegue visualizar o espermatozoide na lâmina, por vários motivos. Como, por exemplo, o indivíduo ele pode ser vasectomizado. Aí você pode me perguntar, mas o indivíduo vasectomizado, dá para fazer o DNA dele? Ele não vai ter espermatozoide. A resposta é sim. Você consegue DNA porque tem outras células no sêmen. Quando a gente fala em sêmen, a gente não está falando de espermatozoide. O sêmen é o líquido que tem vários componentes, entre eles o espermatozoide. Então é possível no indivíduo vasectomizado você obter um perfil genético. Então o médico coleta esse material, encaminha para a gente, né? É feita essa triagem e em seguida isso vai para o DNA. E aí nós passamos por aquelas etapas que eu falei para você, extração, etc. E se tiver suspeito, nós fazemos o confronto do perfil genético do vestígio com o perfil genético do suspeito. E avaliamos se existe semelhança. Na verdade, o perfil tem que ser idêntico, tá, Roberto? O perfil do suspeito ele tem que ser idêntico ao perfil do vestígio, tem que ser compatível em todas as regiões analisadas. Uma vez que é compatível, aí você vai liberar um laudo onde você vai fazer um cálculo estatístico. Você vai dizer, na sua conclusão, mais ou menos assim: é 1/6 de vezes mais provável que o DNA encontrado no corpo daquela vítima seja do fulano de tal do que de outra pessoa da população. Esse é o tipo de conclusão que nós colocamos no laudo. Pablo, e o que acontece, por exemplo, naqueles casos onde a vítima, por exemplo, depois de ter sofrido um ataque sexual, ela, por exemplo, toma banho? Certo. Isso é uma coisa bem complicada, porque isso é muito comum, Roberto. É muito comum a vítima querer se lavar, querer retirar aquilo tudo, né? Tentar esquecer o que aconteceu. Outro problema também é que muitas vezes ela nem vai na perícia. Ela vai, às vezes, para o atendimento médico, porque ela precisa fazer alguns procedimentos médicos, e aí ela teria que ir na perícia. E aí ela acaba não indo, então a gente perde muito vestígio. Teve até uma lei em 2012, saiu, que fala que o enfermeiro, o outro profissional da saúde, ele poderia coletar as amostras da secreção vaginal dessa vítima, mas ainda não foi implementado. Essa ideia era para tentar não perder, né, evitar a perda desses vestígios. Se ela se lavar, se ela efetuar todos esses procedimentos que você citou, o que pode acontecer é uma menor probabilidade de você obter uma amostra masculina ali no corpo dela. Cada vez que ela vai tomar um banho, cada vez que ela faz um asseio ali, ela vai estar perdendo os vestígios, ela vai estar jogando fora os vestígios. E corre o risco de nós não encontrarmos nada de fato. Legal. Que coisas degradam e destroem o DNA? Isso é uma outra coisa interessante. Por exemplo, se o sêmen está presente numa veste seco, ele pode durar até anos, se estiver seco ali. Mas se o sêmen estiver na secreção vaginal, estiver na vagina da vítima, vamos dizer assim, as bactérias que estão ali, elas vão degradar esse material. E no máximo 72 horas, alguns extrapolam um pouco mais, você já não vai mais encontrar espermatozoide ali. Pela própria acidez, pelas bactérias, isso vai sendo destruído, vai sendo degradado. Então, no máximo 3, 4 dias, talvez, extrapolando, você conseguiria obter espermatozoides ali e fazer um exame de DNA. E numa bituca de cigarro, por exemplo? Em outros materiais, o maior inimigo é a umidade. Se você tiver umidade, você vai estar destruindo esse material. Né? E também bactérias, fungos, bactérias. Lugares mais úmidos tendem a ter mais degradação do DNA, quentes e úmidos. Né? Lugares mais frios e mais secos, eles tendem a conservar melhor o DNA. Tá certo? Então, na bituca de cigarro, uma mancha de sangue, ou qualquer outro material, se ele estiver úmido, se ele estiver
exposto também ao ambiente, ao sol, à chuva, isso vai fazer com que haja uma maior degradação. Então, esses fatores aí que afetam, né? A Carol está perguntando ali se da coleta intravaginal dá para conseguir material. Isso, Carol, é coletado, né, através de um SUAB. O médico legista ele faz uma coleta intravaginal, ele coleta tanto da parte interna, mas também coleta da vulva, geralmente. E é esse material que é encaminhado para a gente, tá? E pode ser também coletado de sucções, regiões onde teve sucção. Também pode ser coletado da material anal, dependendo da situação. Tudo isso chega para o perito do laboratório para ele fazer o exame de triagem, verificar se tem ou não sêmen naquele material. Você falou do SUAB, né? O SUAB tem uma diferença muito grande com o cotonete comum, né? Porque ele... Você poderia explicar isso, por favor? Porque com certeza muitas pessoas não sabem, né? Exatamente. Quem não conhece o SUAB, ele é uma das principais ferramentas do perito, né? Ele usa bastante, ele usa tanto no local de crime para coletar um vestígio, e ele é usado na medicina legal também. Existem diferentes tipos de SUABs. Tem SUABs que tem a extremidade com algodão, tem outros que tem como se fosse uma escova, né? Uma coisa tipo com a semelhança de uma escova, enfim. O que nós utilizamos em geral são com a extremidade com algodão, né? E esse material ele é mais longo. A grande diferença é essa. Enquanto que o cotonete ele é mais curtinho, ele tem algodão nos dois lados, o suave ele é uma haste mais longa e ele tem o algodão apenas em um dos lados, que é para fazer exatamente esse tipo de coleta. E outra coisa importante é que ele tem que ser estéril. Não pode ter manuseio, né, sem o devido cuidado, senão você vai contaminar esse material. E ele tem ali na pontinha também um material protetor, né? Ou não? O suave que usa. Normalmente, normalmente ele vem ou no invólucro de plástico, você coloca ali dentro, ele fica tipo num recipientezinho de plástico, ou ele vem com um saquinho. Né? Varia conforme as marcas. O ideal para perícia é esse que vem no invólucro plástico rígido, onde você rompe um lacre, ele rompe um lacre, e aí você sabe que ele já está violado, né? Ele tem um lacrezinho. Você romper, você sabe que ele já foi usado. Então, isso aí é o ideal até para acondicionar depois. Quando, por exemplo, temos uma vítima que teve algum tipo de defesa ou de violência, há a possibilidade, por exemplo, de coletar algum material debaixo das unhas, que foi o que acredito perguntou ali a Luana. Isso. Você tem aquilo que a gente chama de material subilgueal, né? Que é o material sobre a unha. Nós tivemos até um caso que eu relato nas minhas palestras, que uma vítima ela tinha a unha comprida, ela foi morta depois de um crime sexual e a gente foi coletar as unhas dela, retirada as unhas, e nós conseguimos um perfil masculino a partir desse material. Então é bem comum o sangue, o tecido mesmo ficar fixo ali embaixo da unha. Importante em casos de crimes sexuais ou em crimes que envolvam contato físico, por exemplo, a utilização de arma branca, você avaliar as unhas da vítima se não tem material biológico aí para analisar. Agora, eu tenho uma dúvida na realidade. Por exemplo, acredito que aquele que vai fazer a coleta, o perito que vai fazer a coleta, o perito que está fazendo o levantamento do local, se ele já avaliou a possibilidade de poder encontrar algum material, algum vestígio contendo material genético, seria interessante que ele, por exemplo, use máscara, porque se uma pessoa, por exemplo, está falando, nesse caso particular, o perito, por exemplo, está falando com outro perito, com um policial, o fato dele estar falando em cima do vestígio, contendo aquele material, não contaminaria? Perfeito. O material, a genética, o DNA, ele é muito sensível a esse tipo de ação. Qualquer material biológico, seja a saliva, seja o toque mesmo, sem luva. E muito importante, o perito do local ele tem que trocar as luvas quando ele estiver manuseando os objetos. Então, se eu coletei uma amostra aqui, ou a minha luva entrou em contato com aquele material biológico, eu não posso ir pegar um outro objeto com a mesma luva. Eu tenho que fazer a troca dessa luva de forma recorrente, sempre que eu estiver manuseando objetos diferentes. Não posso falar de forma alguma
em cima do vestígio, porque gotículas de saliva podem cair ali e vai deixar o seu DNA ali. Inclusive, é muito importante que toda a equipe pericial que vai na cena de crime, coleta, a equipe do laboratório, ela tenha o seu DNA e o seu perfil genético cadastrado, para você justamente excluir a possibilidade de ser uma contaminação do perito. Né? Isso pode Aham. acontecer. Então, todo cuidado, não só com relação à máscara, luva, mas também touca, ou outro material aí que proteja da contaminação. Confesso que eu nunca vi, digamos, como perito particular, que tenham, digamos, excluído ou tenham feito justamente isso como para excluir que aquele DNA também que tá ali no local seja do perito que coletou. Uma pergunta interessante aqui da Cleusa diz, pergunta se em cadáver em descomposição, se ela foi vítima de crime sexual, tem como colher material genético? Creuza, tem como colher material genético. Dependendo do tempo que esse cadáver está em decomposição, você vai ter algumas opções. Por exemplo, como eu falei, a secreção vaginal, o material ali na secreção vaginal, ele tende a se degradar com o tempo. Então, se você já tem 4 dias, 3 dias, é possível que você não consiga mais obter um perfil a partir daquele material. Mas você pode avaliar outras possibilidades. Você pode buscar pelos, às vezes pode ter pelos na mão, pelos pubianos na região da vítima, ali naquela região genital da vítima. Você pode ter tido sucção em alguma área, pode ter saliva. Então você tem que avaliar todas as possibilidades. Mancha de sêmen na veste da vítima ou em alguma coisa ao redor, porque na veste ela vai se preservar mais. Na secreção vaginal acaba degradando pela ação bacteriana, mas na veste, se estiver seco, acaba preservando semanas, meses, até anos, se você estiver no ambiente seco. Tá? Então isso vai variar bastante conforme o estado do corpo. Legal. O doutor Madeira, um advogado criminalista aqui de Santa Catarina, há pouco tempo atrás, a gente fez uma live justamente para falar de cadeia de custódia. E você justamente aqui falou da sensibilidade que o material genético tem. Então, já que você falou de sensibilidade, e eu associo, digamos, a sensibilidade justamente à cadeia de custódia. Vamos falar um pouquinho disso, Pablo. Como é que é feita a cadeia de custódia nesse tipo de vestígio? Eu considero, Roberto, que esse é o ponto central de fragilidade dos laudos de DNA. E o perito e até os assistentes técnicos têm que estar atentos a isso. Eu sempre coloco que tanto o perito, quanto o assistente técnico, quanto o perito judicial, o objetivo é a verdade, é esclarecer a verdade. Eu não gostaria de, através de um laudo meu, que por algum motivo, seja por cadeia de custódia, contaminação, eu incriminasse alguém inocente. Então, se o assistente técnico me mostra que eu fiz um procedimento errado, eu tenho que ficar satisfeito com isso. Eu vou estar evitando um erro da minha parte. Então, a gente trabalha junto. Tá? Primeiro, eu queria colocar isso. A importância do assistente técnico, da importância do perito judicial dentro do processo. Nós não somos concorrentes, nós trabalhamos com a Aham. mesma finalidade. Né? E esse problema é muito grande. Enquanto não houver uma pressão, a própria contestação, aquela situação cômoda vai fazer com que o Estado, as autoridades, elas não se atentem para a necessidade de insumos adequados, procedimentos adequados para garantir a cadeia de custódia. Como funciona essa questão da cadeia de custódia? Você tem a coleta tem que ser feita por uma pessoa qualificada, legalmente qualificada para coletar. Não pode ser uma pessoa que está remanejada de um outro órgão, que não tem um treinamento e que simplesmente está ali e vai manusear aquele material. Não pode. Tá bom? Até mesmo os policiais, quando chegam no local de crime, eles não podem simplesmente chegar lá e manusear os objetos e entregar para o perito. Ó, tá aqui, perito, a arma. Isso está incorreto também. Porque você não pode fazer o link ali, né, daquele vestígio naquela cena de crime. Vai perder isso. Então você tem que ter, primeiramente, a qualificação das pessoas. Segundo, você tem que ter os insumos adequados, envelopes, estéreis, com lacre, onde você possa registrar quem foi que coletou, o horário, qual é o material. Né? Hoje em dia já tem alguns que vêm com código de barras para você fazer leituras na medida que vai passando. E aí a cadeia de custódia ela vira uma cadeia de custódia eletrônica,
por onde ela passa, esse leitor já identifica quem recebeu, que facilita muito você ficar anotando, né? Dá muito trabalho. Então, já existe tecnologia Aqui no Brasil? já existe tecnologia disponível de você ir passando e leitor de código de barras, né? Ah, Fazendo legal. de recipientes. Você tem, por exemplo, eu estudei isso porque a gente montou um projeto de um sistema de cadeia de custódia eletrônica. E aí você tem, por exemplo, lacres que você pode reaproveitar aquele lacre. Ele tem um primeiro lacre e tem um segundo lacre. Você viola esse segundo lacre menor, e depois você pode travar novamente com um novo lacre. Então você não fica desperdiçando material. Não é caro esses insumos, mas também você pode otimizar isso. Porque uma hora esse material tem que ser aberto. Vamos imaginar uma arma de crime. Você coloca no invólucro lá na cena de crime. Ela chega no protocolo, o protocolo recebe. Aí ela vai para a balística. A balística tem que violar para analisar a arma. Então, vai perder um invólucro inteiro? Você rompe um lacre pequeno, Uhum. lacre grande, né? Você rompe o lacre pequeno, você analisa, devolve para o mesmo invólucro, lacra novamente e segue, passa o leitor, segue para o outro setor, para o DNA, por exemplo, o DNA fazer sua análise. Então, ele vai passando por cada setor e esse processo tem que ser registrado de alguma maneira. O ideal é de forma eletrônica e automática, tá certo? Aham, Então, você exato. Legal. Então, agora, Pablo, proponho o seguinte: vamos para um caso concreto, por exemplo, e você me diz como é que deveria, na realidade, ser todo a coleta, o acondicionamento, o traslado e depois a manipulação. Por exemplo, eu já vi, eu já participei de um caso onde o delegado, por exemplo, deu para uma pessoa que estava nesse momento depondo na delegacia um copo de água, né? É, A pessoa bebeu a água do copo, deixou o copo ali na mesa do delegado, suponho, e depois esse copo, né, apareceu, digamos, como o material onde foi extraído DNA, dessa pessoa suspeita para poder ser confrontada com o DNA que foi encontrado no local. Como é que como é que devia ser feito todo essa manipulação desse copo, por exemplo? certo. Bem, em primeiro lugar, Roberto, o ideal seria que essa Uhum. pessoa ela fosse até a polícia científica ou peritos fossem até ela, pode ser também, e fizesse uma coleta de suave oral usando um dispositivo adequado, ou um suave ou um outro dispositivo de coleta de saliva. E esse material ficasse lacrado, tivesse todo o registro dessa procedência, desde a coleta até a chegada no laboratório e seu processamento. Isso seria o ideal. Mas, por algum motivo, esse cidadão, por exemplo, se recusou a fornecer o material nas formas corretas, na forma correta. Então, o delegado acreditou que ele poderia fazer essa coleta. É possível fazer essa coleta. Você pode, já tem vamos dizer assim, casos anteriores que foi aproveitada essa prova. O grande problema disso é como que foi manuseado esse copo. Será que o cara que deu o copo, ele estava de luva para dar um copo com água para a pessoa? Ele todo de Aham, máscara, de luva, olha, beba essa água. Será que aham. estava desse jeito? Então, a falta de informação em relação a como que foi esse procedimento, porque pode ter DNA da pessoa que manuseou o copo para levar essa Isso. água lá. Vamos fazer uma pausa ali. Então, assim, não seria louco da minha parte, como assistente técnico dessa pessoa, questionar justamente esse trabalho prévio, digamos, ou essa entrega desse material, porque eu posso, digamos, levantar a suspeita de que o delegado, ao entregar esse copo de água, ele pode, pode ter falado perto desse copo e parte do seu DNA também já contaminou esse copo. Quando ele entregou também, ou a pessoa que de repente foi trazer esse copo de água para essa pessoa, não seria uma coisa maluca, digamos, eu como assistente técnico questionar isso? Não seria, na verdade é a sua função, né? E Uhum. realmente corre o risco, né? Se não tiver relatado como foi coletado, quem coletou, então essas informações são relevantes.
você pode realmente desqualificar aquele vestígio por conta de um erro de coleta, por conta de um risco de contaminação. Então, não é nada Maluco, absurdo, porque, absurdo. não, de forma alguma. É algo bem plausível, na verdade. Tá, Essa e daí esse corpo apareceu no laboratório e foi extraído DNA. Eu não sei quem foi que levou esse corpo, como é que eles levaram, porque não existe uma documentação para permitir o rastreio desse vestígio. Isso também, digamos, é uma coisa para questionar. porque, Roberto, a regra com relação à coleta de material de referência, ela tem uma série de cuidados. Você tem que fazer a coleta no ambiente apropriado, com insumos adequados, e, inclusive, a pessoa que coletou ela tem que assinar um termo de consentimento. Ela assina um termo de consentimento que consente naquela coleta. Tá certo? Então, você segue uma série de cuidados para evitar qualquer tipo de erro. Então, se uma amostra ela é coletada de uma forma que você não sabe como ela foi coletada, você não sabe quem coletou, você não sabe qual foi a maneira que aquilo foi transportado até o laboratório, como é que chegou lá, veio no veículo, na viatura, como é que veio? Enfim, todos esses detalhes, eles podem comprometer. E aí é o trabalho do assistente técnico apontar isso, até para que você busque, a perícia busque maneiras de evitar esse tipo de questionamento. Porque Legal, é desnecessário um questionamento desse, né? Então você legal. poderia tentar fazer da forma correta. Legal, vamos deixar as pessoas com um gostinho de quero mais e vamos passar para um outro assunto que também é interessante. Você escreveu um livro sobre genética forense, não é? Conta um pouquinho para a gente sobre teu livro, Pablo. Então, uma grande felicidade para a gente, né? Eu e mais alguns colegas organizamos esse livro. Nós fizemos primeiro o livro Biologia Forense, Introdução à Biologia Forense, e dentro da Introdução à Biologia Forense tinha um capítulo que era a genética forense, né? E aí dali veio a necessidade de você ampliar aquela informação, até por demanda mesmo do público, mas também porque o Brasil cresceu muito na genética forense. Nós temos muitos profissionais em todos os estados, profissionais de grande qualidade, e o conhecimento estava se acumulando. E a gente precisava, de alguma maneira, consolidar esse estado da arte, vamos dizer assim, da genética forense, na atualidade. E toda essa história que foi bem positiva, bem bonita, né? Onde você tem lá em 2004 6, 7 laboratórios, enquanto que atualmente você tem todos os estados com laboratório de DNA. Então ele foi um livro bem democrático, eu e mais 4 colegas organizamos, mas tivemos a colaboração de peritos de todas as regiões do DNA, né? Peritos do DNA de todos os estados, todas as regiões do país. Então, cada um falando um pouquinho na sua área de maior expertise, e nós conseguimos realmente fazer um livro, né, de grande abrangência e que atendeu a expectativa e trouxe uma grande alegria para a gente. A pessoa que compra teu livro vai encontrar o quê ali no livro, por exemplo? Nós temos mais ou menos 6 agrupamentos de capítulos que vão desde o histórico da genética no Brasil, no mundo, os polimorfismos genéticos, quer dizer, quais são os marcadores genéticos que são utilizados, as técnicas, aí você tem um capítulo sobre extração, um capítulo sobre quantificação, um capítulo sobre PCR, tem um capítulo sobre coleta, que você perguntou sobre coleta, então tem um capítulo falando qual é a maneira correta de você coletar, quais são os materiais que você tem que utilizar, então tem um capítulo sobre isso. Depois vem uma parte sobre estatística, que também tem os cálculos, né, dentro do DNA, genética de populações. Tem também sobre crimes sexuais e finaliza com novas tecnologias que estão vindo aí da genética, desde a fenotipagem genética, que é você conseguir, a partir do DNA, dizer como é que é aquela pessoa, quais as características físicas daquela pessoa. No futuro a gente vai ter isso. Novos marcadores genéticos, né, como, por exemplo, os indécios, os SNPs, são alguns tipos de marcador. E o banco de DNA criminal também tem um capítulo. Então, assim, ele está bem vasto, tem bastante Legal. coisa, né? Onde as pessoas compram teu livro, Pablo? Olha, ele foi publicado pela editora Milênio Editora, né? Vou fazer um agradecimento pela oportunidade que a Milênio deu para a gente publicar o livro. E vocês podem encontrar na editora Milênio. Eu ainda tenho alguns exemplares, se alguém tiver interesse pode falar comigo, mas
Aí você dedica o livro para quem comprar Aí contigo. faço, logicamente, faço a dedicatória. Tá certo. Beleza. Então todo mundo já sabe que pode comprar no site da Millennium, pode comprar através, inclusive fazendo contato com o Pablo através do seu perfil no Instagram. Mas vamos falar de um outro assunto, o Infor. Eu conheço que é o Infor, mas eu gostaria que você conte um pouco para a gente. Já numa live passada com o Cássio, a gente falou um pouquinho do projeto de vocês e eu gostaria que você renove novamente essa informação para as pessoas. Pois é, Carlos. Esse aí foi, Roberto, desculpa. Esse foi um outro desafio que a gente enfrentou, né? Eu tenho um grande amor pela perícia, mas também sou professor, né? Desde que eu iniciei, assim, antes de ser perito, eu já era professor. Tenho 22 anos como professor e 18 anos como perito. É que meu perfil é prof. Pablo Aham. Francês, né? E assim, eu sempre tive essa coisa da docência, né? Até que eu dei aula em alguns cursos de pós-graduação, em cursos, dei aula no Cesupa em Belém, enfim, dei aula em alguns cursos para a área pericial, que eram especializações na área pericial. Até que eu e o Cássio, conversando, a gente falou, poxa, a gente podia fazer um projeto de uma capacitação na área pericial, como do ponto de vista de um perito. Porque até então a gente dava aula em pós-graduações que não eram organizadas por peritos, eram empresas, né, que organizavam. Então o Infor, eu acredito que se destaque, se diferencie de outras instituições de pós-graduação, porque ele foi feito por peritos. Então, com a Aham. visão e com o que seria importante para capacitar peritos, né, através do nosso olhar, né? Não só peritos oficiais, mas também buscando formar peritos particulares, assistentes técnicos, peritos judiciais. Então, nós temos um leque de cursos em várias áreas forenses, a exemplo da documentoscopia e grafoscopia, a exemplo da perícia criminal, da odontologia legal, enfermagem forense, enfim, biologia molecular e genética forense, entre outros. A matriz do Infor está onde? A matriz é em Belém. Nós temos filiais em Macapá, São Luís, Manaus, Boa Vista, Florianópolis, e estou esquecendo algum. Tem uma São pessoa seis aqui que lugares fez um curso contigo aqui no na Infor de Floripa. E Floripa, Luana né? também fez um curso que está nos acompanhando ali no Tem a Infor. Luana fez, tem vários alunos aqui, a Rayana, que está aqui também, foi nossa aluna, a Malman, nossa colega aí de Florianópolis, fez curso com a gente, já fez mais de um curso, na verdade. O Aham. Roberto já deu excelentes cursos para a gente aí também, né? Aham. Vocês estão com um evento programado no Infor, um evento, um congresso online? Perguntou Nós Vila fizemos, Carol. você participou, gente, e nós temos agora, com o sucesso do Mentes Criminosas, que foi aquele evento que a gente organizou, que você ministrou uma palestra, nós tivemos uma demanda dos colegas da genética, de um grupo de colegas aí, incluindo a Mabel, grande amiga aí da Sim. genética, para nós organizarmos o primeiro congresso online de genética forense. E a gente está divulgando esse congresso, que vai ocorrer nos dias 24, 23, 24 e 25, se não me engano, de outubro. No final de Ah, outubro vai ocorrer o congresso de genética forense, o primeiro congresso online. Está cheio de peritos aí do Brasil inteiro da área do DNA. Então, quem tiver interesse realmente de conhecer um pouquinho sobre o DNA, diferentes aspectos, diferentes aplicações, e com peritos da Polícia Federal, peritos dos estados, vale a pena se inscrever nesse congresso. tem pessoas ali pedindo Infor para o Piauí e para o Rio de Janeiro. Então, Pois é, pode no ir Piauí, pensando sério. no Piauí, a Tânia, que é responsável pelo Infor São Luís, ela tem um projeto no Piauí, já tem inclusive uma base para sendo implantada lá no Piauí. Depois, se a pessoa se quiser, eu posso passar o contato da Tânia. Aham. E aí E, já o- tem. e, e aqui em Floripa, Pablo, estão com que cursos no Infor? Então, a gente tem o curso de Direito Sistêmico, que está em andamento, nós temos uma turma em andamento, e nós estávamos aí com um concurso de bolsas, até falando para todo mundo, nós temos o concurso nacional de Olha, bolsas do PO. Todos os polos, o concurso seria no mesmo dia, seria no dia 22 de agosto agora. Só que em Floripa, por conta do agravamento da situação da pandemia, aí, nós resolvemos adiar. Se eu não me engano, ficou para outubro ou novembro, o concurso em uhum. Floripa, de bolsa. Tá? Então, vai ter bolsas para a área de perícia criminal,
de documentoscopia e grafoscopia, e para a área de biologia molecular e genética forense, se eu não me engano. Essas 3 áreas aí. Mas também eu posso passar detalhes depois. São diferentes tipos de bolsas? Tem integral, Tem bolsa tem... de 100%, tem bolsa de 50%, tem bolsa de 25%. Quem tiver curiosidade, pode acessar o site do Infor. É o www.institutoinfor.com.br. Lá tem o anúncio lá do concurso de bolsas, aí tem o edital, que vai ser o mesmo edital, só vai mudar a data em Floripa, e tem os artigos para estudar. É uma prova. Então tem os artigos, a pessoa baixa, vai ser os mesmos artigos. A única coisa que vai mudar é a data. Já vai estudando ali, quem tiver interesse para buscar uma bolsa. A previsão do início dos cursos aqui em Floripa é só para o ano que vem, digamos. São todos... Provavelmente só para o ano que vem, após o concurso de bolsa. Então, como porque nós são adiamos todos... em novembro, então deve começar aí talvez janeiro, se a gente conseguir Legal. começar o São fevereiro. todos presenciais, né? A gente tem cursos presenciais e tem uma novidade que a gente ainda não está completamente, inclusive foi uma indicação sua. Eu agradeço. Que seu amigo Carlos, né? Não Paulo, né? Não, Carlos. Carlos, isso. Carlos. Carlos e Carlos todo trouxe, o doutor Renato também está nos acompanhando na live. Ele também o está. Carlos, o Carlos e o professor Renato, eles trouxeram uma proposta muito legal e que eu achei fantástica, que a gente está em vias de viabilizar, que é uma parceria com a Univale para a gente trazer um curso de perícia judicial online. Né? A gente pode desenvolver algumas coisas presenciais, mas é uma especialização. Não é um curso rápido, é uma especialização em perícia judicial e também tem a especialização em direito investigativo defensivo. É uma área forte que o Carlos já apresentou para a gente, que realmente está tendo assim, uma efervescência na área do direito. Perfeito. Você poderia falar, resumidamente, porque temos 4 minutinhos, porque tem uma pergunta ali sobre o DNA em grandes desastres. Perfeito. Eu participei da Air France, da identificação das vítimas da Air France, que foi uma das maiores experiências que eu tive aí de identificação de cadáveres. Né? Então, eram 50 cadáveres, fragmentos de seres humanos ali que foram coletados, e para comparar com 200, 300 amostras de familiares. Então, isso foi em 2009. Foi a primeira vez que nós tivemos que utilizar o software para fazer esse tipo de confronto. Então, foi um grande aprendizado e ele exige o extremo, né, da tecnologia. Você tem que buscar tecnologia para conseguir obter perfil de amostra carbonizada, de amostra muito degradada, por conta das condições ali daquela situação. Eu participei mais recentemente de um desastre aqui na Amazônia, de um navio que afundou, quase 40 vítimas. E aí participei da identificação dessas vítimas. Então, sempre é algo muito complexo e as partes envolvidas, eles têm que estar muito, como se diz, harmônicos, né? Tem que estar muito entrosados, porque você tem o perito que vai lá, você tem o bombeiro, você tem o policial. Então, é muito complexo. Tem o médico legista. Se isso não for muito bem trabalhado, acaba que causa confusão, pode causar troca de amostras, pode causar troca de pessoas ali na identificação. Então tem que ser muito bem planejado e tem que ter treinamento para isso. Isso é uma coisa que o Brasil não costuma fazer, né? Treinar, né? Entendeu? Pode acontecer. Na tragédia de Mariana também se usou ou está se usando DNA Sim, para sim, identificar as vítimas? usou bastante, porque você teve pessoas que foram reduzidas a fragmentos, né? Então o DNA foi muito importante. Inclusive a gente se ofereceu, os colegas de Minas, para apoiar, mas a princípio eles conseguiram dar conta lá da demanda. Imaginou que teria uma demanda muito grande, e aí fazer uma força-tarefa da rede, porque nós somos uma rede, né? Os laboratórios de DNA trabalham em rede. Então, quando um precisa, os outros podem dar suporte, como aconteceu no caso da Air France. Nós oferecemos. Perfeito, Pablo. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu te agradeço de coração a tua participação, né? Ter aceitado esse meu convite para falar um pouco de perícia genética. É uma perícia que está tendo muita demanda, principalmente para os assistentes técnicos. Por isso, eu te convidei para trazer maiores esclarecimentos assim, para toda a nossa audiência aqui. Então, te agradeço de coração.
Eu que agradeço, Roberto. Muito obrigado. É sempre um prazer conversar com você e agradeço a presença de todos. Fico à Eu tô... disposição aí para o que precisar. Beleza, Pablo. Um abraço. Bom final de semana. Abraço. Até mais, pessoal. Então, hoje foi a live com o professor Pablo Francês, falamos de genética forense, falamos de tudo um pouco, né? Além da genética forense, como se faz, da carreira de perito, do Enforque, o instituto onde o Pablo é sócio e ele tem várias palestras e cursos super interessantes. Então, acredito que, eu espero que tenham gostado dessa live. Foi uma live muito pedida também, e todos aqueles assuntos que vocês quiserem que a gente trate nas lives, podem mandar mensagem que a gente vai anotando e vai convidando os diferentes profissionais. Agradeço a todos. 21h05. Podem ir fazendo as perguntas, né? Deixando ali que eu vou depois passar para o professor, tá? Sem problema nenhum. Boa noite, meu amigo. Tudo bem, meu amigo Roberto? Como é que você vai? Tudo, Tranquilo? tudo ótimo, Pablo. E Consegue me contigo? ouvir bem? Perfeitamente. Você? Excelente, tranquilo, tá ótimo. Que bom. Como é que está o clima por aí? Olha, hoje fez bastante calor. A gente está no extremo norte, né? Então você É. sabe que aqui a coisa ou é quente ou chove. Então, É, a aqui temperatura. choveu bastante. Aqui choveu bastante, teve inclusive um tornado Pois ontem, é, né? de vez E em quando causou tá bastante fenômenos estragos, né? aí nesse Então, período. meu amigo Pablo, eu estava contando um pouco para as pessoas que estão acompanhando essa live que a gente vai falar de genética forense, que ele é um assunto, acredito que muito interessante. Você é o cara que vai falar sobre isso. Mas, antes disso, eu gostaria que você se apresentasse, contasse para a gente quem é o Pablo Francês. Primeiramente, queria agradecer o convite. Para mim é uma honra participar aqui de uma live com você, Roberto, uma pessoa que eu admiro muito como profissional na perícia. E eu sou perito criminal, né, há 18 anos, sou biólogo, sou de Belém do Pará, né, já moro aqui no estado do Amapá já tem 18 anos e atuo como perito oficial desde esse período. Eu trabalhei inicialmente em local de crime, depois fazendo perícia generalista também, até que em 2008 nós inauguramos nosso laboratório de DNA com apoio da Senasp, e desde então eu tenho trabalhado nesse laboratório, implantando as rotinas e também, mais recentemente, o banco de DNA criminal, que tem participado efetivamente desse importante projeto aí do banco de DNA. Tenho mestrado e doutorado nessa área da genética. Aham. Legal, Pablo. Você falou, né, que você atua como perito criminal já há muito tempo, e eu falei no início da live que tem muita gente que está nos acompanhando, né, que está querendo entrar nessa área, nessa carreira de perito criminal. Eu sempre digo que tanto entrar quanto depois permanecer ali não é uma tarefa fácil. Então, eu queria te perguntar, como é que entrar na carreira? O que o profissional precisa saber para poder passar esse concurso? Como ele precisa se preparar para isso? E depois a gente vai falando um pouco da carreira de perito criminal. É. Bem, Roberto, quando eu entrei, ainda não estava essa febre, né, do efeito CSI. Eu ingressei assim um pouco por acaso, não era a minha expectativa ser perito criminal. Eu tinha interesse de fazer concurso para a universidade, ser professor, pesquisador, enfim. E acabou aparecendo a oportunidade. Hoje eu me identifico muito, né, não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E realmente, nos últimos anos, tem ficado cada vez mais concorrido. Então, esse é um primeiro desafio, é vencer a concorrência. Então, o que eu sugiro é que o aluno ele busque um curso de graduação, se ele ainda vai fazer a graduação, um curso de graduação que tenha mais demanda na carreira pericial, que tenha mais concurso. Então, tem alguns cursos, tanto na área de exatas quanto na área de biológicas, né, que tem maior demanda, como, por exemplo, farmácia na biológica, biologia, biomedicina. Você tem também na área das engenharias, odontologia, enfim, tem contabilidade, né, para lembrar de uma outra área, tem muita demanda, enfim, cada carreira tem determinada quantidade de demanda. Então, se você quer fazer, está pensando em fazer uma graduação,
dê uma pesquisada em relação a isso. Qual é os cursos que tem mais concurso, né? Tem mais vaga em concurso. Segundo ponto é você se preparar para a prova. E aí, na preparação para a prova, uma das coisas que conta na maior parte dos estados é titulação. Se você tem uma titulação válida, você vai ganhar um pontinho a mais, seja numa especialização, no mestrado, no doutorado. Isso vai contar pontos para você. Muitos concursos exigem prova física também. Então, é importante esse preparo se você for fazer um concurso em um local que precise da prova física. E estudar para a prova, e aí você vai ter tanto a questão da própria formação, nível de especialização, alguns cursos fornecem aí subsídios, e cursinhos preparatórios, e você tem que estudar mesmo por conta própria, sendo que nos últimos anos mudou muito também esse aspecto da prova. Ela se volta cada vez mais para o conteúdo realmente da área pericial. Antigamente eram as áreas básicas. Você tinha que estudar biologia, tinha que estudar física. Agora não, você estuda realmente medicina legal, você estuda genética forense, estuda criminalística. Então é isso que tem caído nas provas. E são várias fases para poder passar, digamos, esse concurso público? Sim, normalmente, na maioria dos estados, você tem uma primeira fase que é a prova, realmente. Geralmente a prova é objetiva. Na sequência, você tem outras avaliações, como, por exemplo, a titulação, prova física, exame médico, os exames médicos, e também em alguns estados tem a parte de exame psicológico, né? Um teste psicológico também. Então, isso varia muito de estado para estado. Tem que avaliar pelo edital. Recomendo para os colegas avaliarem os editais passados para o estado que ele busca e verificar, inclusive, as questões que caíram, tá, pessoal? Muito importante você pegar as questões que caíram nos últimos concursos naquela banca. Porque eu vou falar para vocês, eu participei de um preparatório para médico legista e a gente trabalhou pesado as questões passadas e elas acabam se repetindo. Muda um pouquinho a roupagem da questão, mas a essência é muito parecida na traumatologia, na tanatologia, acaba se repetindo. Então, é muito eficiente você estudar questões anteriores, concursos anteriores. Você tem ideia se ali no teu estado houve algum chamamento, algum edital, alguma coisa para esse ano? Ou Não tem previsão. Para cá não tem previsão. Para o estado do Pará tem uma indicação de concurso que já vem de antes da pandemia. Aí, por conta da pandemia, talvez tenha tido um atraso, mas eu acredito que para o ano que vem devem retomar essa conversação aí para o estado do Pará. Quantos peritos criminais são ali no teu estado, ali no laboratório onde você está? Nós temos ao todo cerca de 70 peritos criminais. É um estado com uma população de 800 mil habitantes. Então, ele tem uma relação perito-habitante que não é das piores do Brasil, né? Tem estados que é até pior, pelo tamanho da população. Pablo, por exemplo, quantas perícias você recebe, por exemplo, ou por dia ou por semana? Qual que é o volume de trabalho de vocês? Certo. Como eu atualmente estou no laboratório de DNA, a nossa demanda no DNA ela não é a mesma por exemplo, da criminalística, de local de crime. Porém, nós temos uma demanda que não é propriamente um laudo, não vai ser emitido um laudo, que é o banco de DNA. Então, só para você ter uma ideia, por exemplo, eu pego aí cerca de 10 ofícios por mês, 10 a 15 ofícios por mês. Só que eu tenho feito uma quantidade muito maior de amostras para botar no banco de DNA. Então, eu cheguei a fazer 400, 500 perfis de condenados para colocar no banco no mês. 300, 400. Agora a gente está com o desafio de incluir no banco os perfis de crimes sexuais. Então, a nossa meta são 1.000 perfis de crimes sexuais que nós vamos colocar no banco. Casos de estupro que resultam em material positivo para sêmen, esse material é processado e esse perfil colocado no banco. Isso não gera um laudo, mas é uma produção importante também. Importante. Conta um pouquinho, Pablo, o que é esse banco de DNA, porque acredito que muitas pessoas não sabem, talvez muitas pessoas ouviram falar, porque uma coisa que hoje em dia no Brasil está se falando muito do banco de DNA, eu acredito que também isso seja uma coisa muito interessante
e vai ser, está sendo, digamos, um aporte muito interessante para a justiça e para o trabalho do perito. Por favor. Pois não. Roberto, o banco de DNA, ele basicamente ele se baseia num software. É um software que é o Code. Todo mundo que já assistiu aí CSI ou outras séries, outros filmes, já devem ter visto. Você coloca um perfil, ele vai fazer uma busca, assim como você tem o banco de digitais, ele é basicamente um software que compara números. E os perfis genéticos, eles se baseiam basicamente em um conjunto de números, como se fosse um código de barras, tá certo? Esse banco brasileiro, que é baseado nesse software, ele é composto, na verdade, por 4 bancos. Nós temos um banco de condenados, suspeitos, pessoas relacionadas com crimes, e nós temos um banco de vestígios. Esses dois bancos se cruzam, ficam buscando semelhança, similaridade. E nós temos outros 2 bancos aí embutidos nesse projeto, que são os cadáveres desconhecidos, pessoas desaparecidas e os familiares dessas pessoas. E aí é um outro banco à parte que confronta pessoas desaparecidas com seus familiares ou cadáveres desconhecidos. Então, esses bancos eles se cruzam automaticamente em nível nacional. Ah, Bom, então, só para citar um exemplo, nós tivemos um assalto a banco aqui no Banco do Brasil, numa cidadezinha aqui do lado de Macapá, e o cidadão largou uma bituca de cigarro lá na cena de crime. Foi feito DNA e colocado no banco. Isso foi em 2014, mais ou menos. Em 2019, houve um assalto à Caixa Econômica Federal no Paraná. O cidadão jogou uma bituca de cigarro também na cena do crime e era o mesmo perfil genético desse cara que cometeu esse assalto aqui. Quer dizer, nós fizemos um link entre estados extremamente distantes, né, e é o mesmo perfil genético. Só para imaginar mais ou menos como é que funciona aí. legal. E como é que se extrai o perfil genético, assim, de maneira simples? Certo. Então, assim, a gente tem que acrescentar esse perfil, que é um conjunto de números, e nós temos aí, Roberto, 5 etapas nesse processo de obtenção do perfil genético. Eu costumo chamar a primeira etapa, que na verdade ela não é uma etapa no laboratório, mas ela é fundamental, porque ela depende do perito do local do crime ou do perito médico-legista, que é a obtenção da amostra. E essa é uma etapa crucial. Se você não tem os devidos cuidados de biossegurança, você pode contaminar essa amostra. Então, essa etapa inicial, ela é fundamental, a questão da coleta, da cadeia de custódia, o que você já deve ter discutido aí com outros colegas em outras lives. A partir do momento que essa amostra ela entra no laboratório, nós fazemos uma triagem para verificar se aquilo é sangue, se é sêmen. Isso também é uma etapa, né? Uma triagem. E aí vem as etapas do DNA mesmo, que é a extração do DNA, onde nós utilizamos produtos químicos para romper a célula e liberar esse DNA que está na célula. Depois nós fazemos a quantificação, que é para ver quanto de DNA que tem na amostra. Fazemos uma etapa chamada de PCR, que é para você delimitar que regiões do DNA você vai trabalhar. Nós não usamos o DNA inteiro do ser do indivíduo. Nós usamos alguns pedaços onde tem diferenças. E por último, você faz a etapa da identificação do perfil genético, que é chamado de eletroforese capilar. Nós usamos o sequenciador. Então, estão termos complexos, mas basicamente essa etapa final ela é para te dar um conjunto de números que você vai colocar no banco. Simplificadamente, Roberto, coleta, processamento, que vai da extração até a análise do perfil, e aí você vai inserir isso aí no banco de dados ou comparar com o suspeito. Ah. Você sabe se todos os estados hoje em dia têm laboratórios preparados para fazer essa coleta e todo esse processamento? Excelente, Roberto. Até pouco tempo atrás, até esse último governo, ainda tinha alguns estados que ainda precisavam de laboratório, como, por exemplo, Roraima, ainda estava faltando o laboratório, Tocantins ainda não estava funcionando, tinha Sergipe, se eu não me engano, lá no Nordeste. Eram poucos estados que faltavam, 4 ou 5 estados. E atualmente, nessa última gestão, esses estados foram equipados e eles já estão em fase de implantação e alguns já estão funcionando. Então, praticamente hoje, todos os estados brasileiros já têm laboratório de DNA criminal. Ah, legal. Isso é super interessante. Agora vamos voltar para o início, digamos, porque a gente começou falando de banco de DNA, né? Aproveitando ali o gancho para também não deixar
fugir várias informações que são interessantes, mas gostaria de começar, digamos, com uma pergunta bem básica, né? Depois as pessoas podem, inclusive, perguntar, que eu vou passar para ti a pergunta. O que é a genética forense, Paulo? Olha, a genética forense, ela é uma das áreas da biologia forense que ela utiliza a molécula do DNA, que é uma molécula única, né? Cada pessoa tem uma característica diferente, nível do seu DNA, com exceção, teoricamente, dos gêmeos univitelinos, que tem uma similaridade muito grande. Todos os outros indivíduos, eles têm diferenças. Então, você utiliza dessas diferenças que existem no DNA para você fazer identificação humana, seja em casos de paternidade criminal, seja em casos de identificação de cadáver, seja em amostras de local de crime, que a gente vai fazer um link, por exemplo, entre o DNA que está na arma do crime e o DNA do suspeito, o DNA que está na arma do crime e o DNA da vítima. Então, basicamente, o DNA e a genética forense, ela funciona como um método de identificação humana, que é muito preciso, né, muito sensível, e que você consegue obter a partir de uma diversidade de células. Diferentemente da digital, que são em algumas circunstâncias que ela vai ficar, o DNA, se você encostar a boca num copo, se você largar uma bituca de cigarro, se você manusear um objeto, usar um chapéu, um boné, por exemplo, você vai deixar o seu DNA ali. E é possível de ser obtido esse perfil e passível de comparação. Então, a genética forense ela trata disso, identificação humana. E também, né, ampliando um pouquinho mais o horizonte, nós temos aí a identificação animal também, em algumas circunstâncias, como, por exemplo, a identificação de pele animal, de carne, caça, nessa área perícia ambiental, né, pode-se fazer DNA. Você tem também a microbiologia relacionada com a genética, em caso de bioterrorismo, você pode fazer um exame de DNA também. E a parte de DNA vegetal, né, que também você pode identificar madeira, identificar substâncias entorpecentes a partir do DNA. Então, são algumas das áreas que pode se aplicar a genética forense. Legal. Você falou uma coisa interessante ali e eu fiquei pensando. Você disse que gêmeos univitelinos têm DNA semelhante, não idêntico. É isso? Não, Roberto, recentemente eles identificaram que existem mutações, pequenas mutações ao longo da sequência do genoma dos gêmeos idênticos e que elas divergem, são mutações somáticas que o indivíduo adquire ao longo da vida, né? Ou da vida intrauterina até. Então, tem pequenas diferençazinhas que não são ainda detectáveis pela tecnologia que nós usamos na perícia. Então, do ponto de vista da perícia, eles são gêmeos idênticos. A gente não consegue distinguir do outro. Mas na ciência já existe possibilidade de fazer uma distinção. Ainda não é aplicado na perícia essas técnicas. Legal, legal. Pablo, e é comum, digamos, hoje em dia, durante uma investigação criminal, solicitar e pedir justamente esse tipo de perícias que não seja caso de crime sexual, por exemplo? É bem comum, Roberto, tanto a parte de crime sexual, mas, por exemplo, quais são as nossas maiores demandas? De fato, crime sexual é uma das maiores que chega para o DNA. Mas nós temos também troca na maternidade, nós já tivemos casos, Sim. bebês, aí você vai fazer uma paternidade criminal. Paternidade criminal mesmo, que é quando a menina engravida, mesmo que seja consensual, mas se ela for menor de 14 anos, é estupro de vulnerável, tudo. Então você faz também um DNA. Nós temos a identificação dos cadáveres, feto, chega também para comparar com a mãe, e também local de crime. Temos uma importante demanda de vestígios. Às vezes o criminoso invade o local, ele se fere, fica sangue dele, ou ele larga algum objeto, né, ou ele manuseia algum objeto. Então, é possível você obter esse perfil, fazer o confronto direto, que é o que nós chamamos caso fechado, quando eu tenho vestígio e tenho suspeito. Isso é chamado caso fechado. Quando eu não tenho suspeito, ele é um caso aberto, né? Também chamado de um caso cold. Né? Ele é um caso indicativo de você acrescentar aquele perfil no banco do DNA para avaliar futuramente possíveis confrontos interestaduais. Né? Então, basicamente seria isso. Nesse último tempo, eu me deparei com alguns casos justamente aqui em Florianópolis, em Santa Catarina,
envolvendo justamente o uso de DNA, o uso da perícia genética, que não é a minha área. E um dos casos era justamente de crime sexual e outro era completamente diferente. Então, eu sempre, digamos, associei um pouco mais essa área, digamos, para os crimes sexuais, mas agora eu estou vendo também que está sendo usada para outros tipos de crime que eu acho fantástico. Por isso eu perguntei, digamos, se era comum essa demanda para outro tipo de perícia que não seja o de crime sexual. Poderia dar um exemplo de como a genética forense é usada numa investigação de crime sexual, por exemplo? Certo. Muitas das vezes, ou o criminoso ele deixa algum vestígio na cena do crime, ele comete o estupro e larga um preservativo, larga algum objeto, mas é muito mais comum que a vítima ela chegue na polícia técnica, ela faz um exame com o médico legista, o exame de sexologia forense, o médico legista ele coleta um material, secreção vaginal, pode material anal, qualquer outro material que possivelmente tenha células masculinas, esse material é encaminhado para o laboratório. Uma vez no laboratório, a gente avalia se tem realmente espermatozoide ali. Tem uma método de lâmina, onde você visualiza o espermatozoide no microscópio, ou tem também o PSA, que é uma técnica que avalia o antígeno prostático específico. Tá? Nesse ponto, é só importante destacar que nem sempre a gente consegue visualizar o espermatozoide na lâmina, por vários motivos. Como, por exemplo, o indivíduo ele pode ser vasectomizado. Aí você pode me perguntar, mas o indivíduo vasectomizado, dá para fazer o DNA dele? Ele não vai ter espermatozoide. A resposta é sim. Você consegue DNA porque tem outras células no sêmen. Quando a gente fala em sêmen, a gente não está falando de espermatozoide. O sêmen é o líquido que tem vários componentes, entre eles o espermatozoide. Então é possível no indivíduo vasectomizado você obter um perfil genético. Então o médico coleta esse material, encaminha para a gente, né? É feita essa triagem e em seguida isso vai para o DNA. E aí nós passamos por aquelas etapas que eu falei para você, extração, etc. E se tiver suspeito, nós fazemos o confronto do perfil genético do vestígio com o perfil genético do suspeito. E avaliamos se existe semelhança. Na verdade, o perfil tem que ser idêntico, tá, Roberto? O Uhum. perfil do suspeito ele tem que ser idêntico ao perfil do vestígio, tem que ser compatível em todas as regiões analisadas. Então, uma vez que é compatível, aí você vai liberar um laudo onde você vai fazer um cálculo estatístico. Você vai dizer na sua conclusão mais ou menos assim: é 1/6 de vezes mais provável que o DNA encontrado no corpo daquela vítima seja do fulano de tal do que de outra pessoa da população. Esse é o tipo de conclusão que nós colocamos no laudo. Pablo, e o que acontece, por exemplo, naqueles casos onde a vítima, por exemplo, depois de ter sofrido um ataque sexual, ela, por exemplo, toma banho? Certo. Isso é uma coisa bem complicada, porque isso é muito comum, Roberto. É muito comum a vítima querer se lavar, querer é, retirar aquilo tudo, né? Tentar esquecer o que aconteceu. Outro problema também é que muitas vezes ela nem vai na perícia. Ela vai, às vezes, para o atendimento médico, porque ela precisa fazer alguns procedimentos médicos, e aí ela teria que ir na perícia. E aí ela acaba não indo, então a gente perde muito vestígio. Teve até uma lei em 2012 saiu que fala que o enfermeiro, o outro profissional da saúde, ele poderia coletar as amostras da secreção vaginal dessa vítima, mas ainda não foi implementado. Essa ideia era para tentar não perder, né, evitar a perda desses vestígios. Se ela se lavar, se ela efetuar todos esses procedimentos que você citou, o que pode acontecer é uma menor probabilidade de você obter uma amostra masculina ali no corpo dela. Cada vez que ela vai tomar um banho, cada vez que ela faz um asseio ali, ela vai estar perdendo os vestígios, ela vai estar jogando fora os vestígios e corre o risco de nós não encontrarmos nada de fato. Legal. Que coisas degradam e destroem o DNA? Isso é uma outra coisa interessante. Por exemplo, se o sêmen ele está presente numa veste, ele pode durar até anos, se estiver seco ali.
Mas se o sêmen estiver na secreção vaginal, estiver na vagina da vítima, vamos dizer assim, as bactérias que estão ali, elas vão degradar esse material. E no máximo 72 horas, alguns extrapolam um pouco mais, você já não vai mais encontrar espermatozoide ali. Pela própria acidez, pelas bactérias, isso vai sendo destruído, vai sendo degradado. Então, no máximo 3, 4 dias, talvez, extrapolando, você conseguiria obter espermatozoides ali e fazer um exame de DNA. E numa bituca de cigarro, por exemplo? Aí, em outros materiais, o maior inimigo é a umidade. Se você tiver umidade, você vai estar destruindo esse material. Né? E também bactérias, fungos, bactérias. Lugares mais úmidos tendem a ter mais degradação do DNA, quentes e úmidos. Né? Lugares mais frios e mais secos, eles tendem a conservar melhor o DNA. Tá certo? Então, na bituca de cigarro, uma mancha de sangue, ou qualquer outro material, se ele estiver úmido, se ele estiver exposto também ao ambiente, ao sol, à chuva, isso vai fazer com que haja uma maior degradação. Então, esses fatores aí que afetam, né? A Carol está perguntando ali se da coleta intravaginal dá para conseguir material. Isso, Carol, é coletado, né, através de um suave. O médico legista ele faz uma coleta intravaginal, ele coleta tanto da parte interna, mas também coleta da vulva, geralmente. E é esse material que é encaminhado para a gente, tá? E pode ser também coletado de sucções, regiões onde teve sucção. Também pode ser coletado da material anal, dependendo da situação. Tudo isso chega para o perito do laboratório para ele fazer o exame de triagem, verificar se tem ou não sêmen naquele material. Você falou do suave, né? O suave tem uma diferença muito grande com o cotonete comum, né? Porque ele. Você poderia explicar isso, por favor? Porque com certeza muitas Quem, pessoas não sabem, né? exatamente. Quem não conhece a SUAB, ele é uma das principais ferramentas do perito, né? Ele usa bastante, ele usa tanto no local de crime para coletar um vestígio, e ele é usado na medicina legal também. Existem diferentes tipos de suaves, tem suaves que têm a extremidade com algodão, tem outros que têm como se fosse uma escova, né? Uma coisa tipo com a semelhança de uma escova, enfim. O que nós utilizamos em geral são com a extremidade com algodão, né? E esse material ele é mais longo. A grande diferença é essa. Enquanto que o cotonete ele é mais curtinho, ele tem algodão nos dois lados, o suave ele é uma haste mais longa e ele tem o algodão apenas em um dos lados, que é para fazer exatamente esse tipo de coleta. E outra coisa importante é que ele tem que ser estéril. Não pode Aham. ter manuseio, né, sem o devido cuidado, senão você vai contaminar esse material. E ele tem ali na pontinha também um material protetor, né? Ou não? O suave que usa. Tipo uma Normalmente, tampinha. É. normalmente ele vem ou no invólucro de plástico, você coloca ali dentro, ele fica tipo num recipientezinho de plástico, ou ele vem com um saquinho, né? Varia conforme as marcas. O ideal para perícia é esse que vem no invólucro plástico rígido, onde Aham. você ele rompe um lacre, e aí você sabe que ele já está violado, né? Ele tem um lacrezinho. Você romper, você sabe que ele já foi usado. Então isso aí é o ideal até para acondicionar depois. Quando, por exemplo, temos uma vítima que teve algum tipo de defesa ou de violência, há a possibilidade, por exemplo, de coletar algum material debaixo das unhas, que foi o que acredito perguntou ali a Luana. Isso. Você tem aquilo que a gente chama de material subilgueal, né? Que Aham. é o material sobre a unha. Nós tivemos até um caso que eu relato nas minhas palestras, que uma vítima ela tinha a unha comprida, ela foi morta depois de crime sexual e a gente foi coletada as unhas dela, foi retirada as unhas e nós conseguimos um perfil masculino a partir desse Uhum. material. Então é bem comum o sangue, o tecido mesmo ficar fixo ali embaixo da unha. Importante em casos de crimes sexuais ou em crimes que envolvam contato físico, por exemplo, a utilização de arma branca, você avaliar as unhas da vítima se não tem material biológico aí para analisar. Agora, eu tenho uma dúvida, na realidade. Por exemplo, acredito que aquele que vai fazer a coleta, o perito que vai fazer a coleta, o perito que está fazendo o levantamento do local, se ele já avaliou a possibilidade de
poder encontrar algum material, algum vestígio contendo material genético, seria interessante que ele, por exemplo, use máscara, porque se uma pessoa, por exemplo, está falando, nesse caso particular, o perito, por exemplo, está falando com outro perito, com um policial, o fato dele estar falando em cima do vestígio contendo aquele material não contaminaria? Perfeito. O material, a genética, o DNA, ele é muito sensível a esse tipo de ação. Qualquer material biológico, seja a saliva, seja o toque mesmo sem luva. E muito importante, o perito do local ele tem que trocar as luvas quando ele estiver manuseando os objetos. Então, se eu coletei uma amostra aqui, ou a minha luva entrou em contato com aquele material biológico, eu não posso ir pegar um outro objeto com a mesma luva. Eu tenho que fazer a troca dessa luva de forma recorrente, sempre que eu estiver manuseando objetos diferentes. Não posso falar de forma alguma em cima do vestígio, porque gotículas de saliva podem cair ali e vai deixar o seu DNA ali. Inclusive, é muito importante que toda a equipe pericial que vai na cena de crime, coleta, a equipe do laboratório, ela tenha o seu DNA e o seu perfil genético cadastrado, para você justamente excluir a possibilidade de ser uma contaminação do perito. Isso pode acontecer. Então, todo cuidado, não só com relação à máscara, luva, mas também touca, ou outro material aí que proteja da contaminação. Confesso que eu nunca vi, digamos, como perito particular, que tenham, digamos, excluído ou tenham feito justamente isso como para excluir que aquele DNA também que está ali no local seja do perito que coletou. Uma pergunta interessante aqui da Cleusa diz, pergunta se em cadáver em descomposição, se ela foi vítima de crime sexual, tem como colher material genético? Cleusa, tem como colher material genético. Dependendo do tempo que esse cadáver está em decomposição, você vai ter algumas opções. Por exemplo, como eu falei, a secreção vaginal, o material ali na secreção vaginal, ele tende a se degradar com o tempo. Então, se você já tem 4 dias, 3 dias, é possível que você não consiga mais obter um perfil a partir daquele material. Mas você pode avaliar outras possibilidades. Você pode buscar pelos, às vezes pode ter pelos na mão, pelos pubianos na região da vítima, ali naquela região genital da vítima. Você pode ter tido sucção em alguma área, pode ter saliva. Então você tem que avaliar todas as possibilidades. Mancha de sêmen na veste da vítima ou em alguma coisa ao redor, porque na veste ela vai se preservar mais. Na secreção vaginal acaba degradando pela ação bacteriana, mas na veste, se estiver seco, acaba preservando semanas, meses, até anos, se você estiver num ambiente seco. Tá? Então isso vai variar bastante conforme o estado do corpo. Legal. O doutor Madeira, um advogado criminalista aqui de Santa Catarina, há pouco tempo atrás, a gente fez uma live justamente para falar de cadeia de custódia. E você justamente aqui falou da sensibilidade que o material genético tem. Então, já que você falou de sensibilidade, e eu associo, digamos, a sensibilidade justamente à cadeia de custódia. Vamos falar um pouquinho disso, Pablo. Como é que é feita a cadeia de custódia nesse tipo de vestígio? Eu considero, Roberto, que esse é o ponto central de fragilidade dos laudos de DNA. E o perito e até os assistentes técnicos têm que estar atentos a isso. Eu sempre coloco que tanto o perito, quanto o assistente técnico, quanto o perito judicial, o objetivo é a verdade, é esclarecer a verdade. Eu não gostaria de, através de um laudo meu, que por algum motivo, seja por cadeia de custódia, contaminação, eu incriminasse alguém inocente. Então, se um assistente técnico me mostra que eu fiz um procedimento errado, eu tenho que ficar satisfeito com isso. Eu vou estar evitando um erro da minha parte. Então, a gente trabalha junto. Tá? Primeiro, eu queria colocar isso. A importância do assistente técnico, da importância do perito judicial dentro do processo. Nós não somos concorrentes, nós trabalhamos com a mesma finalidade. Né? E esse problema é muito grande. Enquanto não houver uma pressão, a própria contestação, aquela situação cômoda vai fazer com que o Estado, as autoridades, elas não se atentem para a necessidade de insumos adequados, procedimentos adequados.
para garantir a cadeia de custódia. Como funciona essa questão da cadeia de custódia? Você tem, a coleta tem que ser feita por uma pessoa qualificada, legalmente qualificada para coletar. Não pode ser uma pessoa que está remanejada de um outro órgão, que não tem um treinamento e que simplesmente está ali e vai manusear aquele material. Não pode, tá bom? Até mesmo os policiais, quando chegam no local de crime, eles não podem simplesmente chegar lá e manusear os objetos e entregar para o perito. Ó, tá aqui, perito, a arma. Isso está incorreto também. Porque você não pode fazer o link ali, né, daquele vestígio naquela cena de crime. Vai perder isso. Então você tem que ter, primeiramente, a qualificação das pessoas. Segundo, você tem que ter os insumos adequados. Envelopes, estéreis, com lacre, onde você possa registrar quem foi que coletou, o horário, qual é o material. Né? Hoje em dia já tem alguns que vêm com código de barras para você fazer leituras na medida que vai passando. E aí a cadeia de custódia ela vira uma cadeia de custódia eletrônica, por onde ela passa, esse leitor já identifica quem recebeu, que facilita muito você ficar anotando, né? Dá muito trabalho. Então, já existe tecnologia. Aqui no Brasil? Já existe tecnologia disponível de você ir passando e leitor de código de barras, né? Fazendo recipientes. Você tem, por exemplo, eu estudei isso, porque a gente montou um projeto de um sistema de cadeia de custódia eletrônica. E aí você tem, por exemplo, lacres que você pode reaproveitar aquele lacre. Ele tem um primeiro lacre e tem um segundo lacre. Você viola esse segundo lacre menor, depois você pode travar novamente com um novo lacre. Então você não fica desperdiçando material. Não é caro esses insumos, mas também você pode otimizar isso. Porque uma hora esse material tem que ser aberto. Vamos imaginar uma arma de crime. Você coloca no invólucro lá na cena de crime. Ela chega no protocolo, o protocolo recebe. Aí ela vai para a balística. A balística tem que violar para analisar a arma. Então, vai perder um invólucro inteiro? Você rompe um lacre pequeno, lacre grande, né? Você rompe o lacre pequeno, você analisa, devolve para o mesmo invólucro, lacra novamente e segue, passa o leitor, segue para o outro setor, para o DNA, por exemplo, para o DNA fazer sua análise. Então, ele vai passando por cada setor e esse processo tem que ser registrado de alguma maneira. O ideal é de forma eletrônica e automática. Tá certo? Então, você tem pontos que tem. Legal. Então, agora, Pablo, proponho o seguinte: vamos para um caso concreto, por exemplo, e você me diz como é que deveria, na realidade, ser todo a coleta, o acondicionamento, o traslado e depois a manipulação. Por exemplo, eu já participei de um caso onde o delegado, por exemplo, deu para uma pessoa que estava nesse momento depondo na delegacia um copo de água, né? A pessoa bebeu a água do copo, deixou o copo ali na mesa do delegado, suponho, e depois esse copo, né, apareceu, digamos, como o material onde foi extraído DNA dessa pessoa suspeita para poder ser confrontada com o DNA que foi encontrado no local. Como é que devia ser feito todo essa manipulação desse copo, por exemplo? Certo. Bem, em primeiro lugar, Roberto, o ideal seria que essa pessoa ela fosse até a polícia científica ou peritos fossem até ela, pode ser também, e fizesse uma coleta de suave oral usando um dispositivo adequado, ou um suave ou um outro dispositivo de coleta de saliva. E esse material ficasse lacrado, tivesse todo o registro dessa procedência, desde a coleta até a chegada no laboratório e seu processamento. Isso seria o ideal. Mas, por algum motivo, esse cidadão, por exemplo, se recusou a fornecer o material nas formas corretas, na forma correta. Então, o delegado acreditou que ele poderia fazer essa coleta. É possível fazer essa coleta. Você pode, já tem vamos dizer assim, casos anteriores que foi aproveitada essa prova. O grande problema disso é como que foi manuseado esse copo. Será que o cara que deu o copo, ele estava de luva para dar um copo com água para a pessoa? Ele todo de máscara, de luva, olha, beba essa água. Será que estava desse jeito? Então, a falta de informação em relação a como que foi
esse procedimento, porque pode ter DNA da pessoa que manuseou o copo para levar essa Isso. água lá. Vamos fazer uma pausa ali. Então, assim, não seria louco da minha parte, como assistente técnico dessa pessoa, questionar justamente esse trabalho prévio, digamos, ou essa entrega desse material, porque eu posso, digamos, levantar a suspeita de que o delegado, ao entregar esse copo de água, ele pode, pode ter falado perto desse copo e parte do seu DNA também já contaminou esse copo. Quando ele entregou também, ou a pessoa que de repente foi trazer esse copo de água para essa pessoa, não seria uma coisa maluca, digamos, eu como assistente técnico questionar isso? Não seria, na verdade, é a sua função, né? E realmente corre o risco, né? Se não tiver relatado como foi coletado, quem coletou, então essas informações são relevantes. Você pode realmente desqualificar aquele vestígio por conta de um erro de coleta, por conta de um risco de contaminação. Então, não é nada Maluco, absurdo, você, absurdo. não, de forma alguma. É algo bem plausível, na verdade. Tá, Essa e daí esse corpo apareceu no laboratório e foi extraído DNA. Eu não sei quem foi que levou esse corpo, como é que eles levaram, porque não existe uma documentação para permitir o rastreio desse vestígio. Isso também, digamos, é uma coisa para questionar. porque, Roberto, a regra com relação à coleta de material de referência, ela tem uma série de cuidados. Você tem que fazer a coleta no ambiente apropriado, com insumos adequados, e, inclusive, a pessoa que coletou ela tem que assinar um termo de consentimento. Ela assina um termo de consentimento que consente naquela coleta. Tá certo? Então, você segue uma série de cuidados para evitar qualquer tipo de erro. Então, se uma amostra é coletada de uma forma que você não sabe como ela foi coletada, você não sabe quem coletou, você não sabe qual foi a maneira que aquilo foi transportado até o laboratório, como é que chegou lá, veio no veículo, na viatura, como é que veio? Enfim, todos esses detalhes, eles podem comprometer. E aí é o trabalho do assistente técnico apontar isso, até para que você busque, a perícia busque maneiras de evitar esse tipo de questionamento. Porque Legal, é desnecessário um questionamento desse, né? Então você legal. poderia tentar fazer da forma correta. Legal, vamos deixar as pessoas com um gostinho de quero mais e vamos passar para um outro assunto que também é interessante. Você escreveu um livro sobre genética forense, não é? Conta um pouquinho para a gente sobre teu livro, Pablo. Então, uma grande felicidade para a gente, né? Eu e mais alguns colegas organizamos esse livro. Nós fizemos primeiro o livro Biologia Forense, Introdução à Biologia Forense, e dentro da Introdução à Biologia Forense tinha um capítulo que era a genética forense, né? E aí dali veio a necessidade de você ampliar aquela informação, até por demanda mesmo do público, mas também porque o Brasil cresceu muito na genética forense. Nós temos muitos profissionais em todos os estados, profissionais de grande qualidade, e o conhecimento estava se acumulando. E a gente precisava, de alguma maneira, consolidar esse estado da arte, vamos dizer assim, da genética forense, na atualidade. E toda essa história que foi bem positiva, bem bonita, né? Onde você tem lá em 2004 6, 7 laboratórios, enquanto que atualmente você tem todos os estados com laboratório de DNA. Então ele foi um livro bem democrático, eu e mais 4 colegas organizamos, mas tivemos a colaboração de peritos de todas as regiões do DNA, né? Peritos do DNA de todos os estados, todas as regiões do país. Então, cada um falando um pouquinho na sua área de maior expertise, e nós conseguimos realmente fazer um livro, né, de grande abrangência e que atendeu à expectativa e trouxe uma grande alegria para a gente. A pessoa que compra teu livro vai encontrar o quê ali no livro, por exemplo? Nós temos mais ou menos 6 agrupamentos de capítulos que vão desde o histórico da genética no Brasil, no mundo, os polimorfismos genéticos, quer dizer, quais são os marcadores genéticos que são utilizados, as técnicas, aí você tem um capítulo sobre extração, um capítulo sobre quantificação, um capítulo sobre PCR, tem um capítulo sobre coleta, que você perguntou sobre coleta, então tem um capítulo falando qual é a maneira correta de você coletar, quais são os materiais que você tem que utilizar, então tem um capítulo sobre isso.
Depois vem uma parte sobre estatística, que também tem os cálculos, né, dentro do DNA, genética de populações. Tem também sobre crimes sexuais e finaliza com novas tecnologias que estão vindo aí da genética, desde a fenotipagem genética, que é você conseguir, a partir do DNA, dizer como é que é aquela pessoa, quais as características físicas daquela pessoa. No futuro a gente vai ter isso. Novos marcadores genéticos, né, como, por exemplo, os indésios, os RIPs, são alguns tipos de marcador. E o banco de DNA criminal também tem um capítulo. Então, assim, ele está bem vasto, tem bastante Legal. coisa, né? Onde as pessoas compram teu livro, Fábio? Olha, ele foi publicado pela editora Milênio Editora, né? Vou fazer um agradecimento pela oportunidade que a Milênio deu para a gente publicar o livro. E vocês podem encontrar na editora Milênio. Eu ainda tenho alguns exemplares, se alguém tiver interesse pode falar comigo, mas Aí você dedica o livro para quem comprar contigo. logicamente, faço a dedicatória. Tá certo. Beleza. Então, todo mundo já sabe que pode comprar no site da Millennium, pode comprar através, inclusive, fazendo contato com o Pablo, através do seu perfil no Instagram. Mas vamos falar de um outro assunto, o Infor. Eu conheço que é o Infor, mas eu gostaria que você conte um pouco para a gente. Já numa live passada, com o Cássio, a gente falou um pouquinho do projeto de vocês e eu gostaria que você renove novamente essa informação para as pessoas. Pois é, Carlos. Esse aí foi, Roberto, desculpa. Esse foi um outro desafio que a gente enfrentou, né? Eu tenho um grande amor pela perícia, mas também sou professor, né? Desde que eu iniciei, assim, antes de ser perito, eu já era professor. Tenho 22 anos como professor e 18 anos como perito. Que meu perfil é prof. Pablo Francês, né? E assim, eu sempre tive essa coisa da docência, né? Até que eu dei aula em alguns cursos de pós-graduação, em cursos, dei aula no Cesupa em Belém, enfim, dei aula em alguns cursos para a área pericial, que eram especializações na área pericial. Até que eu e o Cássio, conversando, a gente falou, poxa, a gente podia fazer um projeto de uma capacitação na área pericial, como do ponto de vista de um perito. Porque até então a gente dava aula em pós-graduações que não eram organizadas por peritos, eram empresas, né, que organizavam. Então o Info, eu acredito que se destaca, se diferencia de outras instituições de pós-graduação, porque ele foi feito por peritos. Então, com a visão e com o que seria importante para capacitar peritos, né, através do nosso olhar, né? Não só peritos oficiais, mas também buscando formar peritos particulares, assistentes técnicos, peritos judiciais. Então, nós temos um leque de cursos em várias áreas forenses, a exemplo da documentoscopia e grafoscopia, a exemplo da perícia criminal, da odontologia legal, enfermagem forense, enfim, biologia molecular e genética forense, entre outros. A matriz do Infor está onde? A matriz é em Belém. Nós temos filiais em Macapá, São Luís, Manaus, Boa Vista, Florianópolis, e estou esquecendo algum. Tem uma pessoa aqui que fez um curso contigo aqui no Infor de Floripa. E Luana, né, também fez um curso que está nos acompanhando ali no Infor. A Luana fez, tem vários alunos aqui, a Rayana, que está aqui também, foi nossa aluna, a Malman, nossa colega aí de Florianópolis, fez curso com a gente, já fez mais de um curso, na verdade. O Roberto já deu excelentes cursos para a gente aí também. Vocês estão com um evento programado no Fork, um congresso online? Nós fizemos, você participou, gente. E nós temos agora, com o sucesso do Mentes Criminosas, que foi aquele evento que a gente organizou, que você ministrou uma palestra, nós tivemos uma demanda dos colegas da genética, de um grupo de colegas aí, incluindo a Mabel, grande amiga aí da genética, para nós organizarmos o primeiro congresso online de genética forense. E a gente está divulgando esse congresso, que vai ocorrer nos dias 23, 24 e 25, se não me engano, de outubro. No final de outubro vai ocorrer o congresso de genética forense, o primeiro congresso online. Está cheio de peritos aí do Brasil inteiro da área do DNA. Então, quem tiver interesse realmente de conhecer um pouquinho sobre o DNA, diferentes aspectos, diferentes aplicações, e com peritos da Polícia Federal, peritos dos estados, vale a pena se inscrever nesse congresso.
Tem pessoas ali pedindo Infor para o Piauí e para o Rio de Janeiro. Então, Pois é, pode ir pensando sério. no Piauí, a Tânia, que é responsável pelo Infor São Luís, ela tem um projeto no Piauí, já tem inclusive uma base para sendo implantada lá no Piauí. Depois, se a pessoa se quiser, eu posso passar o contato da Tânia. Uhum. E aí E aqui em Floripa, Pablo, estão com que cursos no Infor? Então, a gente tem o curso de Direito Sistêmico, que está em andamento, nós temos uma turma em andamento, e nós estávamos aí com um concurso de bolsas, até falando para todo mundo, nós temos o concurso nacional de Olha, bolsas do Infor. Todos os polos, o concurso seria no mesmo dia, seria no dia 22 de agosto agora. Só que em Floripa, por conta do agravamento da situação da pandemia, aí, nós resolvemos adiar. Se eu não me engano, ficou para outubro ou novembro, o concurso em Floripa, de bolsa. Tá? Então, vai ter bolsas para a área de perícia criminal, de documentoscopia e grafoscopia, e para a área de biologia molecular e genética forense, se eu não me engano. Essas 3 áreas aí. Mas também eu posso passar detalhes depois. são diferentes tipos de bolsas? Tem integral, Tem bolsa tem... de 100%, tem bolsa de 50%, tem bolsa de 25%. Quem tiver curiosidade, pode acessar o site do Infor. É o www.institutoinfor.com.br. Lá tem o anúncio lá do concurso de bolsas, aí tem o edital, que vai ser o mesmo edital, só vai mudar a data em Floripa, e tem os artigos para estudar. É uma prova. Então tem os artigos, a pessoa baixa, vai ser os mesmos artigos. A única coisa que vai mudar é a data. Já vai estudando ali, quem tiver interesse para buscar uma bolsa. A previsão do início dos cursos aqui em Floripa é só para o ano que vem, digamos. São todos... Provavelmente só para o ano que vem, após o concurso de bolsa. Então, como porque nós são adiamos todos... em novembro, então deve começar aí, talvez janeiro, se a gente conseguir Legal. começar. São todos presenciais, né? A gente tem cursos presenciais e tem uma novidade que a gente ainda não está completamente, inclusive foi uma indicação sua. Eu agradeço. Que seu amigo Carlos, né? Não Paulo, né? Não, Carlos. Carlos, isso. Carlos. Carlos, então Carlos o doutor Renato também está nos acompanhando na live. Ele também está. O Carlos e o professor Renato, eles trouxeram uma proposta muito legal e que eu achei fantástica, que a gente está em vias de viabilizar, que é uma parceria com a Univale para a gente trazer um curso de perícia judicial online. Né? A gente pode desenvolver algumas coisas presenciais, mas é uma especialização. Não é um curso rápido, é uma especialização em perícia judicial e também tem a especialização em direito investigativo defensivo. É uma área forte que o Carlos já apresentou para a gente, que realmente está tendo assim, uma efervescência na área do direito. Perfeito. Você poderia falar, resumidamente, porque temos 4 minutinhos, porque tem uma pergunta ali sobre o DNA em grandes desastres. Perfeito. Eu participei da Air France, da identificação das vítimas da Air France, que foi uma das maiores experiências que eu tive aí de identificação de cadáveres. Né? Então, eram 50 cadáveres, fragmentos de seres humanos ali que foram coletados, e para comparar com 200, 300 amostras de familiares. Então, isso foi em 2009. Foi a primeira vez que nós tivemos que utilizar o software para fazer esse tipo de confronto. Então, foi um grande aprendizado e ele exige o extremo, né, da tecnologia. Você tem que buscar tecnologia para conseguir obter perfil de amostra carbonizada, de amostra muito degradada, por conta das condições ali daquela situação. Eu participei mais recentemente de um desastre aqui na Amazônia, de um navio que afundou, quase 40 vítimas. E aí participei da identificação dessas vítimas. Então, sempre é algo muito complexo e as partes envolvidas, eles têm que estar muito, como se diz, harmônicos, né? Tem que estar muito entrosados, porque você tem o perito que vai lá, você tem o bombeiro, você tem o policial, então é muito complexo. Tem o médico legista. Se isso não for muito bem trabalhado, acaba que causa confusão, pode causar troca de amostras, pode causar troca de pessoas ali na identificação. Então tem que ser muito bem planejado e tem que ter treinamento para isso. Isso é uma coisa que o Brasil não costuma fazer, né? Treinar, né? Para prever o que pode acontecer. Na tragédia de Mariana também se usou ou está se usando DNA?
Sim, para sim, identificar as vítimas? usou bastante, porque você teve pessoas que foram reduzidas a fragmentos, né? Então, o DNA foi muito importante. Inclusive, a gente se ofereceu, os colegas de Minas, para apoiar, mas a princípio eles conseguiram dar conta lá da demanda. Imaginou que teria uma demanda muito grande, e aí fazer uma força-tarefa da rede, porque nós somos uma rede, né? Os laboratórios de DNA trabalham em rede. Então, quando um precisa, os outros podem dar suporte, como aconteceu no caso da Air France. Nós oferecemos. Perfeito, Pablo. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu te agradeço de coração a tua participação, né? Ter aceitado esse meu convite para falar um pouco de perícia genética. É uma perícia que está tendo muita demanda, principalmente para os assistentes técnicos. Por isso, eu te convidei para trazer maiores esclarecimentos assim, para toda a nossa audiência aqui. Então, te agradeço de coração. Eu que agradeço, Roberto. Muito obrigado. Sempre um prazer conversar com você e agradeço a presença de todos. Fico à Eu tô... disposição aí para o que precisar. Beleza, Pablo. Um abraço. Bom final de semana. Um abraço. Até mais, pessoal.